Todo o funcionalismo público de Mato Grosso está com as atividades paralisadas desde o primeiro minuto desta terça-feira. Eles protestam contra as medidas sancionadas pelo governador Mauro Mendes, que cortam alguns direitos da categoria e alertam para a possibilidade de uma greve geral. Luiz Vieira mostra a reportagem. Para as 30 categorias de servidores estaduais que cruzaram os braços em protesto nesta terça-feira, o governo Mauro Mendes já é considerado uma decepção. O principal motivo da paralisação é o pacote de medidas adotadas pelo governador, que foi aprovado pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso e que, segundo os trabalhadores, atribui ao funcionalismo a culpa de uma suposta crise financeira. Nós já quebramos a tese do governo, né? De uma crise fictícia, de uma crise criada. O Estado não pode estar em crise com 4 bilhões de renúncia fiscal, que o Estado deixa de arrecadar 4 bilhões para privilegiar apenas pouco mais do que 5% das empresas instaladas no estado de Mato Grosso, em detrimento de outras, criando até uma situação desfavorável para as demais em forma de competitividade, porque só umas têm a redução de custos na questão dos impostos. 4 bilhões ao ano, o Estado fala, o governo fala que o Estado está devendo, os fornecedores na ordem de bilhões, e ao invés dele mandar um projeto para a Assembleia Legislativa para revisionar em caráter de urgência, urgentíssima e emergencial a questão da renúncia fiscal, não. Ele mandou um pacote reavendo e dilacerando com os direitos funcionais dos trabalhadores, e só para nós. E ao outro lado da moeda a gente vê os poderes, legislativo, judiciário, o Ministério Público, o próprio Tribunal de Contas, que vetou, suspendeu nossa RGA ano passado, e a Defensoria Pública recebendo mais de 2 bilhões ao ano de duodécimos que permitem pagar todas as suas verbas indenizatórias, os seus salários, 13º, RGA, custeio da máquina dos poderes. Um quarteirão aí como a Assembleia Legislativa custa 500 milhões aos cofres públicos. O Tribunal de Contas, que não é nem um quarteirão, mais alguns milhões, que soma quase R$1 bilhão. Então não tem crise no Estado. Crise é quando a gente vê o setor produtivo em dificuldade, a gente vê, por exemplo, os poderes, os magistrados, os procuradores, os promotores, os deputados, os conselheiros do Tribunal de Contas com o salário atrasado. E não está acontecendo nada disso, ou seja, nós queremos comunicar para a população, hoje a gente está panfletando, dialogando com a população e mostrando que não existe, que as verdades estão sendo contadas pela metade. Nós não vamos aceitar um retrocesso tão grande quanto esse proposto pelo governo nessas medidas que foram aprovadas por uma Assembleia ilegítima. Os servidores estão muito indignados e este é o início da construção do movimento. É assim, aos poucos, conscientizando os servidores de tudo que eles estão perdendo e principalmente conscientizando o servidor e a sociedade que a responsabilidade dessa suposta crise passa longe dos servidores. Entre as insatisfações comuns para as categorias estão o parcelamento dos salários, inclusive do 13º, o decreto de calamidade, que suspende o direito às leis de carreira e a correção da inflação nos salários através do pagamento da revisão geral anual, entre outras. Parte da revolta, segundo os representantes sindicais, é porque as medidas foram aprovadas em plenário pela legislatura passada, ou seja, aquela que estava ao final do mandato e que foi rejeitada pela população nas urnas. Nós não somos contra a reforma. O grande problema que o Mauro Mendes, o governador Mauro Mendes, ele mandou de forma impositiva esses projetos para a Assembleia Legislativa, aprovou com a legislatura passada, que foi reprovada nas urnas, a gente já vê algo estranho nisso, e aí nós estamos manifestando no interior, já recebemos dezenas de manifestações que aconteceram nas cidades polos no interior, e aqui na capital nós estamos concentrando para fazer esse manifesto. A paralisação desta terça-feira é mais um passo no caminho, na construção do movimento grevista. Outras paralisações estão previstas e também já é cada vez mais cogitada a possibilidade de uma greve geral. A exemplo do que aconteceu no ano de 2016 com a greve da RGA, o caminho é esse. Paradas pontuais, afunilando. Se o movimento nos sinalizar, se os servidores nos sinalizarem, uma parada generalizada, uma greve geral a partir de paradas pontuais.